ele vai e volta dentro daquilo. É sobre o mercadinho que tem aqui dentro. Diz que não pode ser legal, porque só moradia. Não pode ser comércio dentro do condomínio. Eu não entendo gente. Então, eu estou perguntando sobre o questionamento dentro do condomínio. Esse mercadinho está dentro de uma unidade de atividade, no térreo. E aí agora, que já foi ativado, entra a pessoa de fora, não. É um tipo de facility, como aquele de... Não tem nenhuma propaganda, nem faixa, nem anúncio, nem Instagram, nem nada para trazer pessoas de fora para dentro. Todos os que conhecem o mercado moram aqui e utilizam aqui e não é passado. Não, esse é particular. Assim como tem outras pessoas que vendem cerveja, vende Coca-Cola, vende hambúrguer, vende batata. Sendo que aí o questionamento é, primeiro ponto, que é meu. Segundo ponto, porque eu fico com a porta aberta 24 horas. Mas aí nós tivemos como botar uma outra porta interna, onde dá privacidade para a moradora para que ninguém acesse a outra sala, ao quarto, o banheiro, a cozinha dela, ninguém vai mexer. Né? Então, assim, a questão é... Vocês estão usando a sala como autosserviço? Sim, a sala como autosserviço. E a cozinha. Então, o que acontece? Essa questão do autosserviço, aí o questionamento foi, mas não pode, porque é residencial. Aí agora, pelo fato de já ter passado por duas fiscalizações, na verdade, só na segunda que foi arquivado já a segunda visita, foi arquivado o processo. E falaram assim, olha, denunciamos errado, tem que denunciar que está aberto 24 horas. O fato de deixar a porta aberta é o argumento de que não quer o mercado, deixar a porta aberta encostada. E os moradores... Fechada. O fato de já deixar, aí será que o fato de deixar autorizado o vizinho entrar na minha casa é proibido? Eu tenho um comércio mensal? Porque na verdade o que está acontecendo é isso. É uma venda para vizinhos, num autoatendimento, onde a porta está fechada, porém destrancada, porque quem quiser numa urgência pegar uma cerveja ou um refrigerante, pode ir lá. E a autoconcorrência. O outro mercado, por exemplo, baixou o preço, bastante produto, então isso fez até um bem para toda a coletividade. E porque agora também. Então agora, uma Coca-Cola que ele vendia quase R$16, está 13, né? Por aí. Então assim, foi bom para todo mundo. São duas coisas. Eu vou falar como advogado. Uma coisa é o uso da área comum para fim diverso daquele que se pretende. O que é condomínio? Alguém sabe dizer o que é condomínio? A palavra condomínio. O que é? Sabe? Co em latim, que é mais de um, né? Coproprietário, consórcio, mais um sócio, cooperativa, condôminos, mais de um senhor. Né? Condomínio, então, é um local que tem vários donos, vários senhores. Né? Domingo não é ator, domingo vem de donos que é senhor. Condomínio também vem de donos. Mais de um dono, co-dono. Vocês são donos de duas frações aqui, do prédio. Uma, a área comum, fração ideal da área comum. Então vocês têm tantos avos daquele pedacinho do jardim, dessa mesa, do elevador. São pedaços, eles não são divisíveis, né? Então todo mundo é dono de uma fração do todo. E vocês são donos de um pedaço de uma área privativa, que é o apartamento de vocês. Domínio privativo. Ou seja, nas áreas comuns, vocês precisam respeitar a vontade de todos. Nas áreas privativas, vocês são senhores das suas vontades. Alterar a destinação de área comum é um problema. Porque a área comum ela tem destinação específica no projeto. Alterar a destinação de projeto de área comum exige unanimidade. Unanimidade. O que é impossível. Domínio é mudar a destinação de área comum, unanimidade, dependendo do caso, 2 terços do total dos proprietários. Então isso eu acho difícil de acontecer. Isso é um problema. Outro problema é a alteração da destinação da área privativa. Um proprietário, que é o seu caso, dono de um imóvel, resolveu explorar uma atividade.
Todo condomínio tem uma atividade sim. Residencial unifamiliar. Deve ser esse caso aqui. Quer dizer o seguinte, não pode morar João Maria, Francisco, Francisquinho. Não podem ter duas famílias no mesmo imóvel. Unifamiliar. A alteração de destinação de uso de um imóvel pode ser questionada individualmente, por quem quiser apresentar em juízo. Assim como eu posso questionar, se a Graciane resolver vender hambúrguer do meu lado, se está à distância. Eu posso questionar, ela está mudando a destinação do uso dela. O fato dela ter uso privativo não pode me incomodar e eu questiono ela direto. Eu e ela, judicialmente. Eu vou a juízo e digo, olha, ela tem uma unidade como a minha, é uso privativo, uso familiar, ela está usando para fim diverso. Eu quero questionar. O que o juiz vai dizer? Eu não sei. Então, eu acho conflitante nesse sentido, tá? Não acho que pode ter nos dois lados, exatamente. É muito mais grave para mim alterar a destinação da área comum do que no uso privativo. Porque no uso privativo, o cara está afetando o patrimônio dele. Na área comum, eu estou afetando o patrimônio de todos. Exatamente. Uma observação só para complementar a sua fala. Por quê? O que nos foi narrado aqui não está alterando a circulação de pessoas estranhas ao condomínio dentro do condomínio. Seria completamente diverso. Seria uma posição completamente diversa que a gente estaria. Vou dar um outro exemplo. Se vocês tiverem um morador aqui, por exemplo, carteirinha, começa a mandar para fora, entrada e saída de motoboy, alterou a destinação do uso. É pior do que É grave. Então, o que eu penso é, no caso do Leandro, ele não é usual. Então, se você falar, isso é comum. Eu nunca ouvi falar disso. Objetivamente, não é comum. Mas eu acho menos grave, e não é porque eu estou defendendo ele, não. Estou falando de forma teórica. Porque lá ele está alterando a casa dele. Se o vizinho está incomodado, que vá ao juízo e discuta com ele. E compra ninguém. É comprar ainda mais. Comprar, Porque temos no princípio, eu não vou comprar um outro. não foi derrubado nenhuma parede, não afetou a estrutura, nada disso. É uma questão subjetiva, para mim. Agora, a área comum, O que eu já de concreto, e aí torna a dizer, com a decisão judicial, o rapaz era padeiro e começou a fazer pães dentro da casa dele. Esquentou, não, enquanto vendia para o condomínio, quando ele começou a vender para pessoas estranhas ao condomínio, ele foi impedido judicialmente pelo dono. Porque você não pode fazer comércio, tá mudando a legislação. Que aí você transformou uma unidade residencial em unidade comercial. Então, O condomínio não tem a visão de eu estou trazendo uma revisão para poder complementar o que o Eduardo falou na teoria. Quando você tiver alguém morando no imóvel, o morador pode questionar. Direito de petição todo mundo tem. Você tem dinheiro, eu me recordo que teve uma pessoa que comprou um terreno no céu e entrou contra a igreja universal. Eu não sei nem que ela comprou, porque a igreja universal vendeu. Isso foi justamente Vendeu parcelado ainda. Mas ela é na faculdade. Então, objetivamente, Eu falei o pessoal que vocês têm que pensar muito mais a ver na área comum, porque vocês têm prédio com compartimento técnico. A área comum é grave por quê? O que impede amanhã o morador do primeiro andar ver uma porta? Para fora. Sim. Quem é que já foi aqui em conduta estacional? Cheio de porta. O cara abre uma porta hoje, amanhã ele bota um banquinho, bota um jardinzinho. Ao segundo andar também. Onde meu avô morava, o cara tomou metade da área comum, fez um muro, meteu cachorro, aí o outro fez uma laje em cima, virou varanda, fechou Já carregou? Então, eu acho muito mais grave a invasão da área comum, porque é o bem de todos, está envolvido, do que na área privativa. Se alguém se queixa, eu não acho que essa é impossível. Se eu estou cilindrado ou ofendido, eu constituo um advogado, e tem muitos bons advogados por aí, e o cara vai discutir a alteração da destinação de uso. E já foi denunciado quantas vezes? Uma vez nós tivemos 2 visitas. Não vieram, teve 2 visitas. E o que deu? Foi arquivado. Porque não deu nada de errado. Não, inclusive, aí que eu tive a informação, que o microempreendedor individual nem precisa mais de alvará. Agora é um certificado só e acabou. Que é expedido pela Receita Federal. Eu orientei alguns moradores para denunciar de novo. Eles estavam questionando isso no grupo, eu falei, denuncia. Denuncia novamente. Só que o morador tem que estar aqui para ir junto com eles lá
Pode tirar toda a Os moradores vão lá. Os moradores Eles vão lá e olham. Isso dá processo. Só que qualquer coisa pode dar processo. Se eu querer te O processar. terreno do céu. Agora, se eu vou ganhar, aí é outro. Mas aí tá, a questão que eu estou dizendo, qualquer um pode questionar em juízo. E eu acho que tem argumento. Eu estou dizendo que não tem. E ele tem defesa. Estou dizendo que não tem. E Vai ter um outro cara que mora em Ipanema que vai decidir. Ok? Vai ter um juiz que mora no Jardim Botânico em Ipanema e vai decidir esse negócio. Eu não sei qual é o resultado disso. Eu, particularmente, nunca vi isso. Eu já vi alteração de legislação para comércio. O cara transforma a casa dele num ponto para venda externa. Aí eles ninguém entra. Aí eu com delivery, não pode, porque altera a dinâmica do empreendimento. Agora, vendendo para dentro, E detalhe, era comum, quando era reunião no conjunto, o cara vender bala, o cara pular, o cara vender sacolé. Não, aqui tem. Aqui Hoje em dia, a prefeitura, eu tive que Ele só foi mais esperto. Não, eu tive que Eu não falar de novo. Que é um shopping de céu aberto. É verdade, exatamente. Eu tive pesquisando bastante por causa dessa defesa que eu tive que fazer. E eu verifiquei o seguinte, o próprio funcionário da prefeitura falou assim, por que você não muda a característica? Agora essa lei aqui permite. Eu não quero passar ali como comércio. E aí, realmente é uma briga ali, uma coisa que tem necessidade de ser colocada. Até porque vai ter que alterar, mudando a legislação de unidade privativa, é um custo absurdo. Todo mundo vai ter que alterar a verbação. É um inferno. Aí eu vou, qual o problema? Se eu quiser vender hambúrguer na minha casa para você não pode, também você faz no frente, não, tô moral. Pra mim, a mesma loja que você pessoa está Do sacolé. Mesma A coisa. diferença, só que ele quer vender mais coisas. O meu sacolé é uma balinha. da prefeitura está No mudando. meu tempo tinha a Dona Ida. Eu chegava na casa da Dona Ida, ela vinha na janela e dizia mal. Na casa da Dona Ida, no meu tempo, era o quarto dela, que era separado para ter a lojinha. Eu me lembro bem disso. E tá aí, ó, fazia tempo que eu não vi uma Dona Ida. É caro com a Dona Ida. Dona Ida era uma baixinha, gente boa, vendia mal. E essa coisa do morador insatisfeito, o Michel tem que dizer, o papel aqui tem qualquer coisa, né? Não, direito a tudo, mete bronca. Não está satisfeito? Não tive expressão. É isso aí, médico, porque veja, aqui nós estamos falando do sítio. Estamos falando de um proprietário que tem um apartamento. Está bem dividido. O direito é o mesmo para qualquer um de vocês. Alguém comprou um apartamento e transformou aquilo numa lojinha. Ok. Alterou a legislação? Moral, gente. Tem 1 milhão de argumentos. A gente precisa dizer quem está razão, depende de quem está te pagando. Sempre que eu digo, eu sou advogado, eu defendo a verdade. Então eu falo assim, quem está certo? Eu falo, quem é que está me falando? Cheque de quem? Eu vou defender a verdade de quem me paga. Agora, Tem argumento dos dois lados. ficar todo dia dizendo, ó, vamos processar, hein? Ó, o dia que eu fizer, o bagulho vai ficar esquisito, hein? Do Grêmio. Que eu sou bravo. Eu posso dizer que mas veja, metade de quem fala não vai fazer nunca nada, porque advogado custa caro, a defensoria pública tem muita fila. Só que o duro do duro. E a defensoria pública não pega qualquer um, pega pessoas que realmente não têm dinheiro. Olha, eu tô até super isso, eu podia pegar um cara com dinheiro. Mas hoje Não, pegar o cara com dinheiro, provavelmente deve ser amigo de defensor. não poderia, né? Porque a verdade. Mas objetivamente é o seguinte: quem quiser, a doutora Leandra é advogado, vai se defender, que não é o síndico que está fazendo. Talvez você tivesse questionar quem autorizou o mercadinho da área comum. Mas eu não quero entrar Esse é o problema. Eu não quero repetir a história do Jefferson. Hoje não foi alguém botou isso lá. Agora eu vou falar como proprietário. Como proprietário, o mercadinho da área comum é válido, valoriza o empreendimento. Não vejo motivo nenhum para que síndico nenhum. Eu sei que síndico é uma coisa passageira. Eu quero continuar como síndico, sou candidato já para reeleição. Mas assim, qualquer outro síndico que entrar, vou brigar pro outro mercadinho ficar, porque isso valoriza. Melhora. Pô, me dá ambiência, né? E eu ainda acho que tem que ter máquina de lavar. Eu tenho esse projeto também engraçado. Ninguém falou. Eu tenho esse projeto no Telegram. Esse projeto da máquina de lavar, ninguém falou. Mas o projeto da lavanderia, a lavanderia, ninguém falou nada. O projeto também está lá. Eu vou mexer. Tá super na moda. Crédito rico, tudo isso. E já tem até o espaço local para fazer. Crédito rico, Você faz essas coisas, não faz até prêmio. Quando eu não vou ter conta para fazer. Não, mas é autoatendimento, a pessoa paga para usar a máquina, bota a moeda. não, enfim, você ganha. O cara bota a máquina e o condomínio ganha porque tá com isso que Só que tem ganha. muita gente que não está acostumada, que vieram morar no condomínio, mas não está acostumado. Então não entende, não procura, cara, nem escuta a proposta.
Aí já começa já a se levantar, quer operar e tiro, porrada de bomba, e daqui a pouco é porradeira, quer dizer que Tá dando propósito de apartamento. Vem cá, amigo, olha só. Você acha? Eu quero citar essa questão da lavanderia agora. Vou falar para você agora, engraçado. Semana passada, eu fui no condomínio que é de luxo. Sou advogado, também condomínio de luxo. Muito elegante. É lá em Niterói, acho que depois do barraco. Do outro lado da rua tem um morro. É o morro do Estado. Se eu no meio da Assembleia vi um barraco desse aí, pior, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque vocês estão atravessando a rua. E, como assim? Vocês estão pior do que o morro do Estado. O pessoal lá está mais educado que vocês. E aí o cara ficou ofendido. Não, eu não vou. Tá igual o morro do Estado. Panelar, gritaria. Mesmo o morro do Estado faz isso. Não tem isso lá não. Não está educado. Vocês estão pior do que o morro do Estado. O que eu quero dizer é que não muda nada. Só muda quando paga. Qual cara paga 2 contos no de condomínio? Tem a máquina de lavar chique, lindo, lave seca. 15 pratos, nem achei caro para lavar. Uma máquina, 10 reais, coisa assim. Os caras têm uma máquina. Está super na moda esse negócio de ter máquina. Mas objetivamente, quem reclama? Faz tempo que ele reclama. A hora que tiver tudo bom, o cara rapaz, vai estar bom demais. Vai usar. Não, tem alguma coisa errada. O negócio está muito bom. O 19 também. Claro. Se você tem serviço, é melhor. Você prefere lavar numa máquina aqui, se você tiver com a máquina quebrada, ou pegar o carro e ir na lavanderia lá na rua? Não, e aqui a nossa área de serviço, 15 contos. Joga um balde. É isso? Um a nossa área balde de grande, serviço, Não, a máquina é 15 essa quilos. aqui ela leva ela vai longe. 15 quilos a máquina para roupa. Então, tendo uma lavanderia, tendo uma máquina de lave e seca, para muitos que têm uma família grande, é beleza. Então, existe pensar no coletivo. Para mim, é só eu, ele e meu filho, tá bom. Porque às vezes até você vai usar. Às vezes Porque eu tenho uma máquina grande, pode usar Porque às vezes você, por exemplo, vai lavar 15 quilos, mas o dia que você for lavar o edredom, 15 quilos é muito. Então, aí vai lavar 2 edredom grandes, para botar para secar, varal pesa muito. Quando a gente lava o edredom, ele fica muito pesado, solta muita água. Somente aquelas máquinas verticais que a gente tem na maioria, elas tiram um pouco a água, a roupa já está muito pesada. Bota no varal, estoura a bucha, cai o varal, tem que pendurar. A gente na dela tem outro joga nem 15 mil reais, já vai sair cedo, pode pendurar. Tudo que o condomínio puder favorecer vocês, e veja, quando esses caras voltam essas máquinas, o condomínio ganha dinheiro. De cada 15 reais, o condomínio ganha 3, 2, 5. A gente pode pensar para isso. O cara paga o retorninho, entendeu? Volta uma merrequinha. O importante é não ter que pegar o carro e ir lá na lavanderia lá na rua. Gasta mais. Hã? Gasta mais de lá. E a multa? E o guarda municipal? Multa, a gente até de respirar ali. Estou no trânsito. Eu acho que tudo que é para beneficiar, agora, por respeito, reclamar, né, sofrendo desse tamanho, se tiver 20, está pouco. Porque mais tempo, né? Tem 6, tem um que reclama. 6.